Obrigada. Eu queria começar agradecendo o convite que me foi feito para participar desse evento e dizer que a Maria Lúcia me pediu que falasse um pouco sobre a financiarização do ponto de vista teórico, e eu vou falar um pouco abrindo de maneira que a gente entenda o porquê essa financiarização vem permitindo esse tipo de fraude e irregularidade, que é o motivo maior desse evento. Eu vou começar definindo financiarização de uma maneira ampla, como fazem vários autores que tratam do assunto, como é o conjunto de motivos financeiros, e a importância dos motivos financeiros, das instituições financeiras, da finança de uma maneira geral, na organização e no desempenho das economias domésticas e internacionais. Isso é visto como uma coisa boa pela ortodoxia neoliberal dominante, mas isso é visto como muito problemático do ponto de vista teórico pelos economistas críticos do neoliberalismo, e eu vou mostrar por que isso. Os economistas neoliberais acham que o mercado é o melhor regulador econômico, e a regulação econômica pelo mercado se faz a partir dos preços que precisam flutuar para regular. Quanto mais flexíveis forem esses preços, segundo eles, o mercado ajusta rápido, e isso significa uma boa regulação. Ocorre que os mercados financeiros são os mercados onde mais rapidamente os preços mexem, e eles deveriam ser, e eles acham isso, os melhores mercados para regular as economias. E a gente viu que isso falhou terminantemente, porque a crise na qual nós ainda estamos e que se iniciou no final nos anos 2007, 2008, se iniciou exatamente na esfera financeira e ultrapassou a esfera financeira e afetou a economia real produtiva de uma maneira generalizada. O mundo inteiro sofre, até hoje, com essas consequências. O que dizem os heterodoxos críticos do neoliberalismo? Que a financiarização é algo complicado, e isso eu vou tratar aqui de duas visões que eu acho que são complementares para explicar o que a gente está vivendo. Por um lado, existe uma ideia de que a financiarização nada mais é do que o desenvolvimento do que Marx chamou o capital fictício, que é aquele capital que se valoriza sem, como disse o professor Ladislau Dobot, sem passar pela produção real, sem gerar valor real. Ele se valoriza, enriquece as pessoas que são seus proprietários, mas ele significa uma punção de recursos que, de outra forma, estaria sendo aplicado na esfera produtiva, empregando e gerando bens e serviços. Como é que surge e qual é a possibilidade desse tipo de capital crescer no capitalismo? Como a gente sabe, no capitalismo o objetivo é lucro, e não basta qualquer lucro, tem que ser lucro máximo, senão a concorrência derruba aqueles que obtêm lucros menores. E, portanto, o capital busca se desvencilhar de limites para maximizar os lucros. Uma das maneiras de se desvencilhar desses limites é o desenvolvimento do sistema de crédito. O crédito, de fato, ele pode potencializar a acumulação do capital se ele for dedicado a contratar trabalhadores, ampliar a compra de meios de produção e produzir valor novo. E ele faz isso. Mas, quando ele faz isso, ele permite que as pessoas antecipem o investimento antes de realizarem os lucros, permite que as pessoas possam comprar antes de vender e descolam a produção da circulação. É isso que permite o aparecimento do capital fictício. Ele, então, permite também o desenvolvimento do capital fictício, que é aquele capital que se valoriza apenas porque as pessoas compram os papéis na baixa. Muita gente comprando papel eleva o preço dos papéis, eles são vendidos na alta, e isso dá uma valorização sem que o dinheiro retorne à produção real e, portanto, sem empregar e sem produzir.
Quais são os tipos de capital fictício que a gente tem? Um é o título da dívida pública, porque o título da dívida pública, como dizia Marx, nem se destinava a produzir, e se está gerando ganhos, esses ganhos estão vindo de algum lugar que não é na geração de valor. E as ações. Como as ações? A emissão primária de ações, o primeiro momento de venda das ações, é um crédito como outro qualquer. As pessoas emitem ações e vendem essas ações com o dinheiro, botam na esfera produtiva. Ocorre que essas ações vão para o mercado e ali elas sofrem valorizações puramente dependentes das compras que as pessoas fazem desses títulos, sem que o dinheiro retorne à produção real. É isso que é a financiarização. E como é que ela foi possível com a globalização? A globalização liberalizou os mercados de crédito do mundo inteiro foram liberalizados e começaram a transitar entre os países, só que eles vinham de vários lugares, mas se concentravam em países desenvolvidos, em praças financeiras, em muito menor proporção em países como os nossos e nada para os países menos desenvolvidos como os nossos. Ou seja, o capital concentrado em determinados mercados, permite, durante muito tempo, que se valorize os preços dos ativos ali financiados e grandes valorizações. Mas isso tem vida curta. Por que tem vida curta? Porque, como o dinheiro não volta para investir e para produzir, os lucros e os salários altos que sustentam essas compras começam a crescer menos e as valorizações começam a diminuir. Se as pessoas estão lá para ganhar com essa valorização, vendem. Quando essa venda se generaliza, se desencadeia a crise com o estouro da bolha, como se chama normalmente, ou com a deflação dos preços desses ativos, que se espalha pela economia como um todo, porque as perdas nos mercados financeiros significam queda de consumo, queda de investimento, queda do emprego, e isso espalha a crise pelas economias reais, de uma maneira geral. O segundo tipo de heterodoxia, que mostra os malefícios da financiarização, é a heterodoxia pós-keynesiana. E aí a figura para falar sobre isso é um economista chamado Minsky, que mostrou que o desenvolvimento normal das economias, se não for regulado, tende a fragilizar financeiramente as economias. Por que isso? Ele divide a economia em 3 tipos de empresas. Existem empresas que ele chama de hedge, que são aquelas empresas que tomam um pouco de dinheiro emprestado e investem a partir dos seus lucros, reinvestindo os lucros obtidos. Existe um outro tipo, que é o tipo especulativo, que é especulativo, mas é mais ou menos normal no capitalismo. Sempre que se vai fazer investimento de média e longa maturação, se toma crédito, e esse crédito tem que ser convertido depois em dívidas mais longas, de prazo compatível com a maturação do investimento. Então, se está tudo indo bem, ele vai lá, troca a dívida, quando o investimento matura, ele paga o investimento e tudo bem. E um tipo irresponsável, que ele chama de Ponzi. Ponzi foi um sujeito que tinha um esquema de pirâmide nos Estados Unidos, na época de Minsky, daí porque ele chama essas empresas de Ponzi. Segundo ele, quando tudo vai bem na economia, as pessoas vão produzindo, vão se endividando cada vez mais as empresas, os bancos vão facilitando os empréstimos cada vez mais e vai caindo o grau de prudência nos endividamentos. Essa perda do grau de prudência vai transformando a estrutura financeira em cada vez mais especulativa e Ponzi. E é isso que Minsky diz que fragiliza a economia. Se fragilizasse e ficasse só frágil, não havia problema. Qual o problema? É que, de repente, os bancos acham que emprestaram demais e cortam o crédito ou elevam a taxa de juros. Quando eles fazem isso, eles desencadeiam a crise. Por que desencadeiam? Quem tinha dinheiro emprestado a curto prazo e precisava converter em dívida longa, não consegue mais fazer isso. Quem tinha emprestado a uma determinada taxa de juros não consegue pagar mais. Quem
E aí começam a vender ativos para poder pagar as suas dívidas e continuar no negócio. Quando todo mundo vende ativos financeiros e reais, o preço dos ativos cai. E aí aqueles hedges que estavam investindo, usando somente o lucro, vão ter que se endividar para continuar investindo e vão se transformar em especulativos, e os especulativos em Ponzi, e a crise está decretada. Então, vejam que, num caso e no outro, a financiarização, essa supremacia da finança, tende necessariamente a levar às crises para a heterodoxia, daí porque é da maior importância que haja fiscalização e regulamentação estreitas dos sistemas financeiros. A globalização fez o oposto, estimulou o lado especulativo, estimulou as inovações arriscadas e estimulou a desregulamentação. Alguns exemplos. A concorrência ficou acirrada com os mercados liberalizados e aí as empresas precisavam fazer lucros rápidos só especulando. Segundo, crédito no mundo inteiro, eu disse a vocês, fluiu para alguns mercados. Entre essa massa de crédito que fluiu para os mercados sem controle, estão os recursos enormes dos desmontes das previdências públicas no mundo inteiro, que foram aplicados nos fundos de pensão, que são personagens chaves desse esquema de financiarização no mundo. Por outro lado, houve uma coisa chamada dessegmentação do sistema financeiro. Antigamente, a gente tinha bancos regionais, caixas econômicas, bancos comerciais, bancos de fomento, bancos de desenvolvimento. Cada qual cuidava de uma coisa, a fiscalização era específica. Isso tudo foi transformado em banco universal ou múltiplo. Dinheiro não tem carimbo. Como existem muitas formas para meter o dinheiro a cada momento, isso dificulta enormemente a fiscalização. As desregulamentações tiraram ainda mais o poder do Estado regular. E isso piorou a possibilidade de inovações cada vez mais arriscadas. Enfim, essa lógica especulativa se espalhou pela economia. Os empresários, porque tinham que concorrer para se manter, os fundos de pensão, que deveriam estar pensando a longo prazo, deixaram de pensar a longo prazo quando forem entregues à iniciativa privada. Porque a iniciativa privada quer lucro e precisa de cliente. Para ganhar cliente, precisa mostrar serviço a curto prazo, e aí aplica a curto prazo e não a longo prazo. E até os fundos hedges, que eram tidos como aqueles que não aplicavam nunca de forma arriscada, passaram a seguir a mesma lógica de risco crescente, porque o raciocínio era, se está todo mundo ganhando e nós não, vão nos abandonar. Por outro lado, se a gente perder e todo mundo perder junto, isso será perdoado em nome de que é um problema do mercado, um problema de rebanho ou coisas desse tipo, provocando uma tática de rebanho, provocando a crise. Essa especulação aumentou enormemente, o investimento ou caía ou crescia pouquíssimo, a produção ou caía ou crescia pouquíssimo, e foi isso que deu origem à crise de 2007 e 2008. As vendas de ativos procuram em busca de valorizações mais rápidas, o que levaram foi a deflação violenta. Essa deflação pegou a economia como um todo, que estava toda ligada por essa especulação ampla com a globalização, e nós temos hoje ainda dificuldades enormes para ver a saída efetiva dessa crise para vários países. Além dessa fragilidade financeira, essa supremacia da finança, que continua ainda hoje, ela leva a uma coisa absurda em termos mundiais e em termos brasileiros. É o aumento da desigualdade. A desigualdade vem aumentando estupidamente. A partir dos dados de Piketty, que vêm sendo divulgados no mundo todo, o neoliberalismo, ao liberalizar esses mercados e ao financiarizar a economia, ampliou muito a desigualdade, o que já era de se esperar. Se o dinheiro não volta para a produção, se não ampliam o emprego, se não ampliam o investimento, se as economias não crescem, há menos para dividir, e todo o dinheiro que fica na esfera financeira
atende a uma parcela muito pequena da população. Assim, no mundo todo, é o 1% mais rico que vem ganhando espaço na riqueza. E esse dado é fácil de ver. Quando a gente pega os dados da Oxfam, por exemplo, eu vou... Vejam, do ponto de vista dos Estados Unidos, houve um crescimento enorme da desigualdade. Em 29, 50% da renda estava com os 10% mais ricos da população. Isso diminui muito no período 1940 a 1970, vem para 35%, e depois da crise, ainda com a supremacia da finança, continua 50% da renda total. Apesar disso, os impostos estão sendo reduzidos justamente para 1% que mais enriquece com a financiarização. O mundo... Se vocês olharem esses dados da Oxfam, isso é um crescimento da renda global mundial de 1988 a 2011. Se vocês olharem esse dado de 2010, vocês percebem o crescimento estrondoso da renda, mas vejam que essa parte vinho fica na mão de 1% da população mundial. Ou seja, um pedaço enorme da renda mundial, não estou falando nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, é o mundo inteiro, está na mão de 1%, esse 1% que controla a financiarização e mantém a supremacia da financiarização até hoje. E no caso do Brasil... Ai, desculpe, eu acho que eu... E no caso do Brasil, a gente sabe que os últimos dados de concentração de renda do Brasil têm sido bem apurados, porque a Lei de Transparência abriu os dados da Receita Federal. Esses trabalhos desses autores, Medeiros, Souza, Castro, Orair e Gobet, têm mostrado uma concentração de renda violenta, que nós já conhecíamos, só que agora com mais detalhes. Observem, o 10% mais rico da população brasileira ganha 50% da renda e o 1% mais rico fica com 1/4 da renda gerada no Brasil, o que é atroz do ponto de vista de concentração. Mas eu queria dar um último dado mais importante para esse evento. Esse dado, eu gostaria que não fosse divulgado, porque foi cedido pelo autor antes dele publicar. Eu perguntei como estavam as pesquisas do Marcelo Medeiros, porque quando ele saiu, ele está fora do Brasil trabalhando nisso, e ele me disse o seguinte, quando ele abriu esses dados da Receita, ele ficou um pouco curioso que a concentração de renda não havia caído tanto quanto aparecia caindo com os dados da PNAD, porque os dados da PNAD contêm, sobretudo, rendas salariais. Ele abriu os dados da Receita melhor e olhem o que ele descobriu em termos de participação dos vários tipos de renda na concentração de renda brasileira. Ele descobriu o seguinte, de fato, quando a gente olha só as rendas dos trabalhadores, ou seja, só salários, é essa linha pontilhada grossa, a contribuição para o índice de Gini sai de 48% para 38%, ou seja, uma queda da desigualdade. Quando a gente olha as rendas mistas, que são as rendas onde tem salário, mas tem algum rendimento outro, também é uma contribuição menor, mas há uma queda de 16% para 12%. Quando se olha as rendas do capital, olhem o que acontece. De uma participação de 36% em 2006, isso passa para 51% do índice de Gini de contribuição no índice de Gini em 2012, e a gente sabe que essas rendas dos capitais
tem um percentual enorme desse tipo de rentabilidade que o professor Dobor falou aqui, que são meras aplicações financeiras. Ou seja, essa concentração assustadora de renda e essa contribuição enorme por o aumento da concentração de renda no Brasil, que já era enorme, é dada, como a gente sabia, só que agora numericamente, pela supremacia da finança ou esse processo de financiarização que a gente tem no mundo e no Brasil. Então, o que eu gostaria de concluir é que nós vimos que a financiarização, por si só, ela já provoca coisas muito complicadas. A fragilidade financeira que leva à crise, com todos os problemas sociais que uma crise pode provocar e provoca. E, em segundo lugar, o aumento da desigualdade. Mas, mais do que isso, é essa liberalização que deu origem à financiarização, é essa supremacia da finança, essa liberdade da finança agir dentro do processo de globalização financeira, que explica a possibilidade de irregularidades e fraudes que a gente vai ouvir aqui ao longo desse evento. Muito obrigada.